Abramos a palavra do nosso Deus, da carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Leremos três versículos deste capítulo. Meus irmãos, assim nos diz a santa, inspirada e infalível palavra do nosso Deus. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Meus irmãos, que o bondoso Pai nos edifique nesta noite, no meio da exposição da sua bendita e infalível palavra. Nós vamos orar agora, pedindo ao nosso Deus a sua iluminação, a graça, para entendermos a sua bendita lei. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos bendizer o Senhor e te louvar por estarmos aqui nesta noite, na tua presença, noite bendita e preciosa, porque estamos diante do Senhor, perante a tua face santa, e mediados por Jesus Cristo, podemos adorar o teu nome. A tua palavra já foi lida, já temos falado com o Senhor, cantado a ti, e por esta razão queremos agradecer ao Senhor por esse grande privilégio, por estarmos perante a face do Rei. Ó Deus, com as lentes de Jesus Cristo, teu Filho, nós nos adentramos e enxergamos toda a tua maravilha, toda a tua grandeza. E por esta razão, agora em que a tua palavra foi lida mais uma vez, suplicamos que especificamente nesta hora, tu abras o nosso entendimento e nos faça ver Cristo. Queremos ver Cristo, o maior tesouro, a maior dádiva, o maior presente do nosso coração. Queremos enxergá-lo mais claramente, Deus, e queremos nos alimentar dele, queremos receber dele toda a alegria e toda a comunhão que o nosso coração pecador, pequeno, falível, precisa. Encha-nos nessa noite, Deus Santo, que o Espírito Santo do Senhor adentre a nossa alma e nos fortaleça mais e mais, a fim de usufruirmos de uma vida mais intensa na tua presença. É o anseio da nossa alma, é o que clamamos ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando ainda pequeno, e talvez você tenha passado por isso, é muito comum a gente ver as crianças tentando de alguma forma medir forças, né? Medir forças, não só entre elas, mas muitas vezes até com seus pais. É comum, por exemplo, a gente escutar aí entre os pequeninos falar assim: olha, mas meu pai é mais forte do que o seu, né? Mas o meu pai tem mais isso do que o seu. Então, assim, é muito comum a gente ver isso nas crianças, essa medição de força. E eu não sei, talvez você tenha experimentado isso, talvez você tenha passado por isso, né? Por essa experiência de querer medir a força com outra pessoa ou tentando de alguma forma se engrandecer perante as outras pessoas. E eu me lembro que na inocência da criança, né, você começa a ver o seu pai trabalhar e vive o tempo todo trabalhando e conquista uma coisa aqui, conquista outra coisa ali. E às vezes você tem uma certa sensação, isso criança, né? Uma sensação de riqueza, né? Quando você cresce, você fala: meu Deus, quanta futilidade, né? Quanta pobreza. Mas
Ainda pequeno, você costuma perguntar para o seu pai ou para a sua mãe: mãe, nós somos ricos, né? Nós somos ricos. Ricos porque nós temos uma casa, ricos porque temos um carro, ricos porque podemos fazer uma compra, né, todo mês. Nós somos ricos. Eu costumava fazer essa pergunta para minha mãe: mãe, nós somos ricos? E ela costumava dizer: sim, meu filho, nós somos ricos. Mas somos ricos da graça de Deus. Somos ricos da graça de Deus. Essa era a resposta que ainda na minha infância eu costumava ouvir com uma certa frequência quando fazia exatamente essa pergunta, a pergunta de uma criança inocente que não sabe o que é pobreza e não sabe o que é riqueza. Mas eu pergunto a você nessa noite: você é rico? Você é rico? Você é uma pessoa rica? Eu gostaria de falar nessa noite sobre a glória da nossa verdadeira riqueza. A glória da nossa verdadeira riqueza. Qual é a glória da sua verdadeira riqueza? Tiago nos apresenta nesses 3 versículos a glória da nossa riqueza. Por que nós somos ricos? E por que você deve se alegrar, mesmo quando a sua condição financeira não é a melhor, mesmo quando a sua condição financeira não é a mais estável e não é a mais agradável? Tiago nos apresenta, em primeiro lugar, que a glória da nossa verdadeira riqueza está na nossa vida espiritual. Portanto, o imperativo aqui, da parte de Tiago, é: glorie-se na sua vida espiritual. Esse é o primeiro ponto. Você deve se gloriar, você deve se orgulhar da sua vida espiritual. Poderia falar assim: pastor, mas orgulho não é pecado? Depende. Você se orgulha de quê exatamente? O que gera orgulho em você? Gera orgulho em você o fato de você ser bem-sucedido, gera orgulho em você o fato de você se achar melhor do que os outros, o fato de você pensar que você tem mais, que você pode mais, que você consegue mais. Depende em quem e no que você se orgulha. Porque Tiago está dizendo que o pobre deve se orgulhar na sua condição humilde. Ou seja, ele deve se gloriar na sua dignidade, na sua exaltação e no seu engrandecimento. É interessante porque ele diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, ele não usa aqui especificamente a palavra pobre, mas ele usa a palavra abatido. O homem deve se gloriar no seu abatimento. Por que abatimento? Veja que o homem humilde aqui era o homem que experimentava a opressão. Ele enfrentava diversas lutas e diversas batalhas por causa dos ricos, por causa dos mais poderosos. Então, eles eram abatidos exatamente por conta das injustiças que todos eles experimentavam em função de patrões e de pessoas ricas que exploravam e que subjugavam esses homens cristãos, judeus cristãos, pobres. E o que é mais interessante é que o versículo 9, o seu ensino está muito ligado ao versículo 2, porque no versículo 2, Tiago diz para nos alegrarmos em meio às provações, em meio às tentações da vida. Veja no versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, esse é o assunto que Tiago ainda desenvolve no versículo 9. Quando ele fala aqui do homem de condição humilde, ele está falando do homem que está sendo provado por conta da sua condição. É o homem que está sendo provado por causa da sua pobreza. E a sua pobreza em função das injustiças e das opressões. Portanto, o homem de condição humilde deveria se alegrar na provação de ser pobre,
na provação de ter poucos recursos e exatamente de ter poucos recursos por causa da opressão dos mais ricos e dos mais poderosos. E você percebe isso porque parece que Tiago ele faz uma digressão aqui. Ele no desenvolvimento do seu raciocínio, ele fala: por que você deve se alegrar na provação? Você deve se alegrar na provação porque a provação visa a sua maturidade, visa a sua aprovação diante de Deus. É por isso que você deve se alegrar. Porque em meio às lutas, em meio às batalhas, Deus não permite e não provoca tais situações no seu viver para que você seja destruído, para que você seja arruinado, mas com a finalidade de tratar o seu caráter e de fortalecer a sua vida cristã. É isso que Tiago fala. Esse é o sentido das provações na vida cristã, o amadurecimento do crente. Mas ele também fala que em meio a tudo isso, você deve orar e você deve pedir por sabedoria, porque quase sempre os nossos pecados em meio às provações é por falta de sabedoria, é porque não sabemos lidar com as provações, não sabemos lidar com os testes, e por isso muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos. Portanto, Tiago diz: peça sabedoria a Deus, mas peça sabedoria com fé. Em outras palavras, as provações devem ser encaradas com este pensamento: Deus está amadurecendo o seu caráter. Segundo, Deus quer que você ore, e que você ore por sabedoria. Terceiro, Deus quer que você ore por sabedoria, mas Deus quer que você ore com fé. Porque sem fé, você não vai agradar a Deus, e sem fé você não vai obter nada das mãos de Deus. Portanto, agora ele chega exatamente no seu ponto. Mas se a sua provação está vinculada à pobreza, à sua condição, ao seu abatimento, porque você está lançado ao chão, está abatido em tristeza, você é humilde, você é deprimido, você não consegue se levantar da sua condição humilde, não consegue melhorar, não consegue crescer, porque você trabalha e não recebe o que é justo, e não recebe o que deveria receber, ainda assim, se glorie na sua dignidade. Tenha motivos para se alegrar diante de Deus, porque o que gera alegria no seu coração não é necessariamente a sua condição material, mas a sua condição espiritual. É exatamente esse o ensino da nossa passagem, meus irmãos. A nossa maior riqueza é a nossa condição espiritual. É o status que temos diante de Deus, como filhos de Deus e herdeiros de Deus. Mas aí você percebe um contraste no nosso texto. Ele diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Veja que humilde aqui é um contraste de rico no versículo 10. E o rico na sua insignificância. Olha que interessante. Insignificância no grego é a mesma palavra para a condição humilde. Tapeinos, que significa exatamente abatimento. Em outras palavras, ele está dizendo assim: o homem de condição humilde, ou na sua condição de abatimento, deve se gloriar na sua exaltação. Mas o rico, que é o homem exaltado perante o mundo, deve se gloriar, ou deve se satisfazer na sua insignificância, ou no seu abatimento. Percebe que a riqueza na perspectiva do mundo é diferente na perspectiva de Deus? O homem que talvez é pobre para o mundo, para Deus é rico. Mas o homem que é rico na perspectiva do mundo é pobre para Deus. É exatamente isso que Tiago ele está construindo aqui no seu argumento, mostrando que a nossa maior riqueza não é a riqueza que o mundo diz que é, ou como o mundo define riqueza, mas é a riqueza de pertencermos ao reino de Deus. É a riqueza de termos sido alcançados pela graça infalível, irresistível do nosso Deus em Cristo Jesus. Então, essa é a condição que nós, povo de Deus, desfrutamos na presença do Senhor.
E o interessante aqui, que rico nesta passagem não significa o rico que é crente. E aqui Tiago não está condenando riqueza. Ele não está falando aqui que a riqueza é um mal em si. Jesus não condenou a riqueza. Ele condenou o coração que era posto na riqueza, no caso do jovem rico, né? E quando ele então fala para os seus discípulos que um rico não entraria no reino dos céus, era mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não estava condenando o rico em si, mas o homem ímpio que coloca o seu coração no dinheiro, que vive para o dinheiro e que torna o dinheiro seu Deus. Essa é a condenação, é a prostração perante Mamon, é a prostração e a adoração diante do Deus dinheiro. É isso que o Senhor Jesus estava condenando, e todas as escrituras, elas condenam o coração que é posto no dinheiro. Por isso, Tiago aqui está falando para esse tipo de rico que não é crente, que não teme a Deus, que pelo contrário venera o materialismo, venera os recursos e venera as riquezas deste mundo. Esse homem é insignificante e por isso Tiago está dizendo, olha, concentre-se na sua insignificância. Ele está sendo irônico, na verdade. Enquanto ele encoraja o pobre, em relação ao rico, ele se torna irônico. E aqui expõe exatamente a insignificância do homem que coloca o coração nas riquezas. E você poderia falar assim, pastor, por que você identifica o rico aí como não cristão? Por algumas razões. Primeiro, veja que o homem de condição humilde é tratado por Tiago como o irmão de condição humilde. Segundo, o homem rico não é chamado de irmão, nem aqui nesta passagem, e muito menos no capítulo 2, que é o momento quando Tiago fala para que a igreja não faça acepção de pessoas, né? E ele começa a falar então sobre esse assunto, e lá no versículo 6 ele fala o seguinte, olha só, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Percebam que no capítulo 2, rico é visto como um blasfemador, um ímpio, que oprime o povo de Deus, que se opõe ao povo de Deus, aos judeus pobres que viviam ali na dispersão, eram desprezados e o bom nome que estava sobre eles era blasfemado por esses homens poderosos. No capítulo 5, você tem também uma alusão aí aos ricos e de forma bem clara aqui da parte de Tiago mostrando o que eles faziam. Ele fala assim, atendei agora ricos, chorai, lamentai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, e tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Percebam que tanto no capítulo 2 como no capítulo 5, o rico aqui é visto como aquele que se opõe, que comete injustiça, que usufrui do trabalho dos seus trabalhadores, mas que não paga, que não devolve o que é por direito deles, né? E não só isso, eles oprimem, eles matam, eles roubam e se enriquecem às custas desses pobres trabalhadores. Portanto, o rico aqui está exatamente para um ímpio com o seu coração arrogante, com o seu coração
é posto no dinheiro, que age por impiedade e que age sem o temor de Deus. O que nós vemos aqui é o que os profetas faziam no Antigo Testamento. É uma linguagem profética. É quando o profeta condena, quando ele traz mensagens de condenação a nações, a povos, ainda que essas nações não saibam e nem tomem conhecimento dessas profecias, ainda assim o profeta continuava falando palavra de Deus contra estas nações e contra esses povos. É o que Tiago está fazendo aqui nesta passagem. Ele está confrontando o rico, está condenando o rico por sua insignificância, por colocar o seu coração naquilo que não pode lhe conceder absolutamente nada. Meus irmãos, nós temos uma riqueza grandiosa, e a nossa riqueza está exatamente no que Deus nos prometeu em Cristo Jesus. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 5 de Tiago, Tiago diz o seguinte: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Olha só, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Você já parou para pensar na sua condição? Talvez você, de fato, não seja uma pessoa com muitos recursos. Talvez você não tenha grandes coisas, de fato. Mas o que a palavra está dizendo é que você é rico. E você deve se gloriar na sua exaltação. A Bíblia fala que os humildes serão exaltados. E a nossa exaltação não é pela nossa condição em si mesma. Não é porque é pobre, porque não tem recursos, não é isso. É porque a nossa riqueza é riqueza enquanto estamos em Cristo. É porque nós somos herdeiros da glória. É porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Criador. Nós somos filhos do Rei, do governador, daquele que governa absolutamente sobre todas as coisas. O significado da sua vida só tem importância quando você está em Cristo. Quando você está fora de Cristo, sua vida é insignificante, sua vida não tem sentido, sua vida é pobre, é vazia, é inútil. Ela não pode produzir absolutamente nada em você, a menos que você esteja em Cristo. Se você não estiver nele, se você não desfrutar da comunhão com ele e da sua riqueza nele, então você não tem nada. Você pode ter tudo. Preparando esta mensagem, por curiosidade, eu fiz questão de olhar a lista dos 10 homens mais ricos do mundo. São bilhões em bens. É muito dinheiro. Muito dinheiro. A gente não consegue calcular. Eu estava vendo ali a lista dos 10 homens mais ricos do mundo. 90 bilhões, 200 bilhões, e tantos bilhões. E lá no fundo você para olhar tudo isso, e você percebe quanta pobreza, quanta escassez de vida com Deus, do temor de Deus, da relação com Deus. Esses passarão, os seus recursos ficarão, eles não levarão consigo o que têm, são pobres. Mas você, meu irmão, você é rico, e você deve se gloriar nisso, você deve se alegrar nisso. Isso nos faz pensar quantas vezes nós reclamamos, quantas vezes nós murmuramos, quantas vezes nós estamos insatisfeitos, quando nós temos tudo que nós precisamos, meus irmãos, para a vida e para a piedade. Nós temos tudo. Tudo o que nós precisamos para sermos pessoas felizes. Conta uma história de um rei muito triste, muito infeliz. Um rei que era dono de muitas propriedades, de grandes propriedades,
um homem extremamente poderoso, mas ele era infeliz, ele não era contente. E ele, então, procurou aos sábios do seu reino e perguntou: olha, o que eu deveria fazer para ser um homem mais contente? E um sábio do seu reino disse: olha, procura no seu reino um homem que tenha uma camisa, um homem contente que tenha apenas uma camisa. E ele então pegou os seus soldados, os seus homens, e falou: olha, procura esse homem. E eles procuraram esse homem, e fuçaram e reviraram o reino, e eles encontraram o homem contente. E eles então chegaram para o rei e falaram: rei, nós encontramos o homem contente. E o rei falou: olha, tragam esse homem até a minha presença e tragam-me a sua camisa. E os homens falaram: rei, nós encontramos o homem, mas ele não tem camisa. Ele não tem camisa. O seu contentamento não estava na camisa, não estava na veste. E é assim, meus irmãos, que é o contentamento cristão. O contentamento cristão, ele não está no que temos, mas no que somos. O nosso contentamento não está no que possuímos de coisas, mas está no que somos em Cristo. Se você reclama de pobreza, você está sendo ingrato, porque você é rico. Você é rico da graça de Deus. Você é rico porque a graça infalível alcançou você e redimiu você da pobreza das trevas, da pobreza do pecado, da escravidão. Ele arrancou você do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas por que nós somos ricos, meus irmãos? Nós somos ricos. A glória da nossa riqueza, primeiro, está, meus irmãos, está na nossa condição espiritual. Mas a glória da nossa riqueza está também na vida que permanece. Não está só na nossa condição espiritual, mas na vida que permanece. Olha que coisa interessante. O texto bíblico fala assim: e o rico na sua insignificância. Por que o rico é insignificante? Ele responde: porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Nós temos aqui Tiago se valendo de uma figura muito comum no Antigo Testamento, que é a ideia do siroco, né, que era um vento abrasador que vinha no deserto, e esse vento, ele murchava, né, ele apagava o brilho muito rapidamente das flores, né, o siroco. E ele está aqui comparando a vida do ímpio, que é rico, como uma flor que está exposta ao siroco, exposta ao vento abrasador do deserto, e faz com que toda aquela beleza e toda aquela glória, ela seja extinta, né? Seja completamente apagada, né? Então aqui, o que Tiago está enfatizando é que a vida, ela é muito fugaz, ela é passageira, ela não dura para sempre. A vida de um homem que coloca o seu coração nas riquezas é uma vida passageira, é efêmera. Ela se esvai muito rapidamente. E certamente Tiago está fazendo uso aqui de algumas passagens. Por exemplo, Isaías no capítulo 40, no versículo 7, do versículo 6 ao versículo 8, o profeta diz assim: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar?
toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, dirá que a palavra que permanece é a palavra de Cristo, é o evangelho que nos regenera para uma nova vida em Cristo. Esta é a palavra eterna que adentrou ao seu coração e fez com que a tua vida ela permanecesse. Então, eu devo me vangloriar? Não devo, mas eu devo me gloriar naquilo que permanece e naquilo que foi entregue a mim e a você pela palavra do Senhor no Evangelho de Cristo Jesus. Devemos nos gloriar não naquilo que passa, meus irmãos, mas naquilo que permanece, né? Veja um outro texto, o Salmo 103, tão belo pelos seus primeiros versículos, mas deixamos de lê-lo inteiro e perdemos o seu ensinamento. No versículo 15 em diante diz: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nele o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O homem é passageiro. A vida, ela passa como um sopro. Se a vida é tão passageira assim, é tão fugaz assim, por que colocar o coração nessas coisas? Por que colocar o coração naquilo que desvanece, naquilo que se esvai, naquilo que escorre pelas mãos? Tem gente que coloca o seu coração na juventude e acha que a felicidade está em ser mais jovem. Mas a juventude também vai embora. A juventude é passageira. Tem gente que coloca o seu coração na estética, na beleza. Mas a beleza também é passageira. Tem gente que gasta horas, tem gente que gasta esforço, tem gente que gasta recursos. Tem gente que dá a sua vida para ter um corpo mais esbelto, para ser mais magro. Tem gente que se dedica a uma dieta porque ela pretende ser melhor, ser mais bonito, ser mais bonita. Tem gente que gasta dinheiros e mais dinheiro com a sua beleza, com o seu cabelo, com o seu rosto, com o seu corpo. E olha, eu não estou falando de mulher não, estou falando de gente. Homem também é assim. Os homens se maqueiam, os homens fazem as sobrancelhas hoje. Os homens estão muito sensíveis, né? E não estou aqui advogando se isso é certo. Não, eu acho que está errado. Homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Mas as pessoas estão consagradas a isso. Elas estão devotadas a isso. E vejam, irmãos, eu não estou dizendo que isso é errado. Não estou dizendo que é errado você buscar a beleza, você buscar a ter um corpo melhor, mais sarado, ter mais saúde, emagrecer. Não estou falando disso. Eu estou falando em colocar o coração nisso. Eu estou dizendo em viver para isso. Tem gente que vive para isso. E se os seus projetos, se as suas expectativas, elas não são concretizadas, ela se torna infeliz. Quando, na verdade, a sua felicidade nunca estará nisso. Há uns 2 anos eu perdi 10 quilos. Alguns meses depois eu ganhei mais de 10. E para perdê-los não está fácil. Já tentei dieta tal, não consigo perder. Não vou desistir. Mas isso só mostra a vulnerabilidade da vida, meus irmãos. A gente nunca está satisfeito. Quando eu cheguei aos 93, não vou falar quanto eu tenho, mas eu cheguei aos 93 e não estava satisfeito porque eu queria perder mais. E vai ser sempre assim, meus irmãos. Vai ser sempre assim. Você vai chegar aos 93, você vai querer chegar aos 90. Mas os 90 não vai satisfazer, você vai querer chegar aos 85.
E a vida vai ser assim o tempo todo. Porque quando a gente coloca o coração nessas coisas, a gente nunca se satisfaz, você nunca está bem, você nunca está feliz, você nunca está contente. Mas o que Tiago está nos ensinando aqui, não se glorie nisso, meu irmão. Não coloque o seu dinheiro na riqueza, porque isso passa. Isso é passageiro. Hoje você tem, amanhã você não tem nada. E aí, o texto que nós lemos aqui na liturgia, gente, o Salmo 90, o Salmo 49 é espetacular. O Salmo 49, eu acho que ele é o resumo de tudo que a gente leu e de tudo que a gente está falando aqui. Mas olha o que fala o Salmo 49, acompanha aí uma leitura desta passagem, né? No versículo 1, povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. E ele fala no versículo 5, porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Olha que interessante. Por que eles se gloriam nas suas riquezas? Porque eles confiam nelas. E a sequência aí da leitura, ao irmão verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele, a Deus o seu resgate. O dinheiro não pode comprar a salvação. O dinheiro não pode comprar a esperança. Tem muita gente rica que não é salva. Tem muita gente rica que não tem esperança, que não tem felicidade. E ele fala, e ele continua, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece. Sua ostentação é antes como os animais que perecem. Nós poderíamos ler aqui o texto, mas o que ele está dizendo é exatamente isso. O homem não vai poder levar os seus bens. O homem não vai poder levar os seus recursos. Por quê? Ele não pode se vangloriar nisso, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é efêmero. Tudo isso passa. Mas a sua vida em Cristo permanece. Mas o que Cristo conquistou por você é eterno. Ninguém pode roubar. Traça nenhuma pode corroer. O nosso tesouro está nos céus, meus irmãos. Na nossa vida espiritual, na nossa relação com Cristo. Devemos nos gloriar no que somos. Somos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Mas devemos nos gloriar naquilo que ninguém pode roubar de nós, que é a nossa vida, que é a eternidade, que é a redenção, que é a obra bendita de Cristo, perfeita na cruz do Calvário. Eu quero concluir com uma história que eu não sei se de fato ela pertence a Alexandre o Grande, mas eu li isso há um tempo atrás e eu gostaria de concluir. Se ela não é de Alexandre o Grande, então fique com isso, com o ensino em geral. Conta-se que quando Alexandre o Grande estava à beira da morte, ele convocou seus generais e ele relatou os seus 3 últimos desejos. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos de médicos da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas. E terceiro, que suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. 3 últimos desejos. Um dos seus generais, curioso, né, admirado com essas palavras, perguntou: Alexandre, quais as razões? E Alexandre então explicou o seguinte: primeiro, quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Os médicos não podem curar quando nós estamos diante
da morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E o último, quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. O homem não tem poder de curar a morte. O homem não pode carregar o que tem para o além. E o homem veio de mãos vazias e retorna de mãos vazias para o túmulo. Glorie-se em Cristo. Ele é a sua vida, Ele é a sua riqueza, Ele é o bem mais precioso. Glorie-se naquilo que Ele conquistou. Ninguém pode roubar, ninguém pode arrancar. Glorie-se naquilo que permanece, a eternidade que Cristo nos deu na cruz do Calvário e na sua ressurreição gloriosa ao terceiro dia. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça pobres, ricos, alegres e satisfeitos em Jesus Cristo, para a glória dele. Amém.